Olá, então no vídeo de hoje a gente vai ver como a gente faz para inserir um registro no banco de dados usando o Query Builder do CodeIgniter. E o que é o Query Builder? O Query Builder, na verdade, é uma função, é uma funcionalidade, na verdade, que vem com o CodeIgniter e serve para facilitar a migração de banco de dados. Então, por exemplo, aqui em Database, você pode notar que o CodeIgniter trabalha com vários tipos de banco de dados. Por exemplo, olha só, Kubernetes, iBase, o Microsoft SQL, MySQL, MySQL, Oracle e assim por diante. Então, você pode notar que entre esses bancos de dados pode ser que algum comando SQL seja levemente diferente. Claro que todos vão ter um select, todos vão ter um update, então isso daí é tudo padrão. Mas digamos que você use algo mais específico daquele banco, então pode ser que se você, digamos, tem um banco feito em MySQL e você quer mudar, por exemplo, para o SQLite. Talvez você tenha alguma função, algum comando SQL no seu sistema inteiro que esteja levemente diferente de um banco para o outro. Tá? Então, neste caso, se você não usar o Query Builder do CodeIgniter, se você, por exemplo, digitou a query manualmente em cada comando no seu sistema, você vai ter um trabalho muito grande se você tiver que atualizar todos os comandos SQL que sejam diferentes de um banco para o outro. Então, isso vai ser um trabalho bem grande. Porém, se você está usando o Query Builder do CodeIgniter, o próprio Query Builder que vai criar o comando MySQL daquele banco específico, tá? E vai adaptar e vai usar o comando que aquele banco utiliza. Tá? Então, com a versão dele, com a variação dele e assim por diante. Então, essa é a vantagem. Então, se você usou o Query Builder e você quer, de repente, migrar de MySQL para Oracle, então você simplesmente vem aqui na configuração e muda aqui, em vez de MySQL, e coloca o CI8. Então, isso vai ser suficiente já para informar para o CodeIgniter que agora é outro banco. Então, se tiver algum comando SQL diferente, o CodeIgniter já sabe disso e ele vai utilizar aquele comando novo para aquele banco novo. Tá? Então, essa é a grande vantagem. Então, o primeiro passo é o quê? Quando a gente vai trabalhar com alguma tabela no banco de dados, o primeiro passo é você criar um model que vai acessar aquela tabela. Neste caso, aí, temos uma tabela chamada clientes. Tá? Clientes que tem 3 campos. Então vamos criar um model, tá? Uma classe em PHP que vai acessar essa tabela. E nessa classe vamos colocar os métodos, né? Os comandos, as funções que vão trabalhar com a inserção, a deleção, ou, por exemplo, a recuperação de registros aqui dentro. Então vamos lá, primeiro passo é o quê? Aqui no CodeIgniter, vamos aqui na pasta Models, vou criar um novo arquivo PHP aqui, uma nova classe. Vou salvar como cliente model. Seguindo o padrão do PHP, cada classe você tem que criar sempre com o nome em singular, porque isso aqui representa um modelo, tá? Como se fosse uma forma. Então, é uma forma, né? Um modelo que diz como que você vai trabalhar com aquele banco de dados. Então, por exemplo, class cliente model extends CI model. Vamos estender, então, a classe principal que trabalha com o model do CodeIgniter. E vamos criar um método aqui que vai ser, por exemplo, no nosso caso de hoje, vai ser responsável por inserir registros no banco de dados. Então, você dá o nome que você quiser. Então, vamos criar um nome aqui, por exemplo, hoje em português mesmo. Public function, por exemplo, inserir. Certo? Então, esse é o método que vai inserir os dados no nosso banco de dados. Então, que dados que ele vai inserir? Vamos passar aqui, sempre, como parâmetro, os dados, né, que vai ser uma array, nesse caso, que serão inseridos dentro do banco de dados. E aqui, a linha no formato Query Builder que você vai utilizar para inserir é assim. This db insert. A gente coloca agora aqui o nome da tabela. Então, por exemplo, clientes, vírgula, os dados que vão ser inseridos lá. Então, dados. Isso aqui, esse comando vai retornar true ou false. Então, a gente pode colocar simplesmente aqui um return para quem chamou esse método, certo? E esse método vai retornar true ou false para quem chamou. Aí a gente consegue saber se os dados foram inseridos com sucesso ou não. Vou colocar também um comentário aqui. Por exemplo, insere os registros na tabela. Pronto, então o nosso model aqui já está configurado corretamente. Então, quem quiser, qual controller quiser, ele vai poder chamar esse model aqui sempre que ele quiser para inserir os registros dentro de uma tabela. Agora vamos no controller, por exemplo, vou abrir o próprio welcome, controller welcome aqui do CodeIgniter, vou apagar esses comentários aqui e vamos comentar aqui essa view. Por enquanto eu não vou chamar nenhuma view, tá? Vou colocar tudo via echo mesmo aqui no controller. Não é o ideal, obviamente, mas para a aula de hoje a gente vai usar desta maneira. Primeiro passo, então, vamos escolher os dados que serão inseridos, né? Então, por exemplo, dados, recebe aqui, vamos configurar uma array para dizer que tipo de informação que a gente vai inserir em qual campo. Então, a nossa tabela tem o quê? Tem 3 campos. ID, do tipo autoincremento, nome e e-mail. Então, como nesse caso o ID é do tipo autoincremento, a gente não precisaria informar ele quando a gente for inserir no banco. Então, basta de colocarmos os outros campos. Então, por exemplo, nome,
vai receber algum valor aqui, certo? Se você estivesse recebendo esse valor via formulário, você poderia colocar assim, diz input post, por exemplo, o nome, que é o nome do campo lá no formulário. Não é o nosso caso hoje. Vamos colocar aqui via hardcoded mesmo. Então, por exemplo, vou colocar aqui Fábio. Vírgula, agora um outro índice que vai ser outro campo. E-mail. Mesma coisa aqui. fabio@codeigniter.com.br. Opa. codeigniter.com.br. Pronto. Então, esses dados aqui, quando você informa desta maneira aqui para o método que vai inserir, fica muito fácil de você entender o que está sendo inserido e assim que a Query Builder vai reconhecer os comandos, e também os campos que serão inseridos. Então, sempre procure criar desta maneira aqui. Cria um array, onde o primeiro índice é o nome, depois o valor, e os índices são os nomes dos campos e depois os valores. Agora, o próximo passo é o seguinte. Vamos chamar o método. Só que antes de chamar o método, a gente precisa carregar esse model para o CodeIgniter. Como a gente faz isso? Há duas maneiras. O método local, que é assim, diz load model. O nome do model, no caso, cliente model, certo? E uma outra maneira, caso você usasse esse modo em todo o sistema, e não somente aqui, você poderia vir aqui no autoload, config autoload, e lá embaixo, no final, você pode colocar aqui os modelos que você quer que sejam carregados automaticamente. Então, nesse caso, eu poderia colocar assim, ó, cliente model. Assim eu não precisaria carregar localmente ele. Nesse caso, vamos carregar localmente aqui no próprio arquivo que está chamando ele. Então, assim, dessa maneira, agora, como é que eu acesso o método inserir dentro deste model? Assim, diz cliente model inserir. E aqui dentro eu passo como parâmetro os dados que serão inseridos, nesse caso a variável dados. Então lembre-se que isso daqui está retornando true ou false, correto? Porque aqui ele está retornando simplesmente o resultado dessa inserção no banco. Então a gente pode fazer o seguinte, podemos colocar aqui if, se tudo isso daqui retornar true, simplesmente assim, eu dou um echo. Por exemplo, dados inseridos. Caso contrário, echo erro ao inserir os dados. Vamos testar para ver? Então, se nós executarmos esse controle agora aqui, ele deve inserir esses dados no banco de dados. Vamos ver aqui, atualizar. Olha aí, dados inseridos. Vamos ver no banco agora se tem alguma coisa lá. Procurar. Então, olha aí, Fábio, e-mail. Tá? Então, qual que foi o comando que ele gerou? Se você quiser descobrir qual que é o comando SQL que o CodeIgniter gerou, é bem simples. Você pode vir aqui, ó, colocar outros dados aqui. José, e logo após a última inserção, a última chamada do método inserir, a gente coloca esse comando aqui, echo diz db last query. Isso aqui vai trazer para a gente qual foi a última query executada pelo CodeIgniter. Vou colocar um BR aqui. Vamos ver agora como que vai ser. F5. Olha o que aquele comando, esse comando aqui, ó, simplesmente diz db insert produziu para a gente. Insert into clientes, nome, e-mail, values, José@CodeIgniter. Vamos testar aqui de novo. Procurar. Olha aí os registros. Certo? Então, é dessa maneira que a gente faz para inserir registro no banco de dados. Uma maneira bem simples, bem fácil de entender e que permite que você migre de banco de dados de um jeito muito fácil, futuramente, caso seja necessário. Certo? Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente faz para recuperar agora os registros inseridos no banco de dados. Até lá!